Então vamos aqui fazer uma análise gramatical, sintática e morfológica de Filipenses 1:23. Para quem acompanha, para quem sabe, recentemente teve um debate meu com o Lucas Banzoli e esse texto foi um dos textos que eu apresentei e ele não respondeu, talvez até pela correria do tempo, né? Cronometrado e não tenha dado tempo, mas é um dos textos que todos mortalistas eles não costumam responder, não levando em conta a estrutura gramatical, sintática e principalmente contextual da passagem. Vamos para o contexto aqui. Qual era a expectativa do apóstolo Paulo clara nesse texto? Verso 21, vamos pegar do verso 21, Filipenses 1:21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o viver na carne, isto para mim é fruto de obra, o que escolher eu não sei. Aí vem o verso 23. Desine homai, ekitondie honten epifimion to analisai, kai eisum Christoinai gar polo malon cresson. Gar polo malon cresson. E, então ele prossegue, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se o viver na carne, isto é para mim fruto de obra, o que escolher eu não sei. E, aqui é uma conjunção, sou pressionado. Aqui nós temos sou pressionado. Tá aqui, ó. Sine homai. E sou pressionado. Aqui temos uma preposição, por. Equitondio, e sou pressionado por os dois. Aqui temos o artigo definido plural e o numeral dio, dois. Sou pressionado por os dois. Sou pressionado em que sentido o apóstolo diz? Entre viver e morrer. Lembre-se que ele foi ao paraíso, 2 Coríntios 12, versos de 1 a 4. A partir dali, Paulo se encontra num dilema, tendo o desejo de ir logo. Ele aspirava, ele almejava ir para o paraíso, mas sabia que sua permanência, sua estadia na carne era importante também para a igreja. Por isso que ele diz, se o viver na carne é fruto de minha obra, eu não sei o que vou escolher. Mas no fundo, ele tinha predileção por deixar este corpo, este tabernáculo, por um propósito, que é o que eu vou apresentar aqui na sequência do texto. Então ele diz, sou pressionado por os dois. Tendo, aqui, erron, aqui nós temos tendo, é um verbo que está no presente, é um particípio presente. Erron é um particípio presente. Aqui temos o artigo definido. Tendo o desejo ardente. Aqui temos outro verbo, epifimia. Esse verbo, irmãos, literalmente o verbo está também no presente, tendo o desejo, é um verbo acusativo. Significa desejo ardente. Tendo o desejo ardente, de deixar a vida. To analisai, deixar a vida. Aqui temos essa expressão aqui, ó, analisai. Significa deixar a vida. Este verbo aqui é um verbo que significa deixar a vida. E esse verbo está no particípio. É um verbo que está no particípio presente. Erron. Tendo o desejo de deixar a vida. Analisai. Pelos dois lados, Paulo diz, estou em aperto. Sine homai. Tendo o desejo de deixar a vida. Aí temos uma conjunção. E, olha que interessante aqui agora o que nós temos aqui, ó. Eis. Eis é uma preposição direcional de objetivo, preposição direcional de finalidade. Entendeu? Então ele diz, tendo o desejo ardente de deixar a vida e para... Aqui temos uma preposição. Aqui que é interessante. Aqui temos sin. Sim é uma preposição de unidade, de relacionamento. Preposição de junção. Tendo o desejo de deixar a vida e para junto com. Aqui significa junto, porque é uma preposição de relacionamento. Junto com. Junto com quem? Quem é o sujeito aqui? Cristo. Junto com Cristo estar. Aqui tem o verbo
que está no presente. Einai, verbo infinitivo, indicativo, ativo no presente. Einai. Então temos, tendo o desejo ardente de deixar a vida e na companhia de Cristo estar. Pois, aqui agora nós temos uma conjunção explicativa. Ele vai explicar então por que que ele tem esse desejo ardente de deixar a vida para junto com Cristo estar. Por que disso? Aí ele vai explicar. Gar, que é uma conjunção explicativa. Porque é muito mais melhor. Porque é muito. Aqui nós temos um adjetivo de extensão. Adjetivo de extensão. Pois é muito. Aí temos malon, é um advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade, pois é muito mais. E aqui nós temos um adjetivo qualificativo comparativo. Melhor. É muito mais melhor. Então, observe. Tendo o desejo ardente. Aliás, e sou pressionado. Essa pressão é uma pressão interna que acontece no psicológico do apóstolo. E sou pressionado por os dois. Equitondio, pelos dois. Tendo o desejo ardente de deixar a vida. Ehonten epifimian to analisai. Tendo o desejo ardente de deixar a vida. De deixar a vida. A matéria, o corpo. E para junto, duas preposições. E para junto de Cristo estar. E para junto com Cristo estar. Preposição direcional de objetivo, de finalidade. Preposição de relacionamento. Tendo o desejo de partir e deixar a vida. Tendo o desejo de deixar a vida e para junto com o sujeito principal da oração aqui, ó. E para junto com Cristo estar. Einai, o verbo estar no infinitivo presente indicativo ativo. Pois garpolo malon creison, pois é muito mais melhor. O que era muito mais melhor para o apóstolo? Deixar de existir no corpo, na matéria, deixar a vida para junto na companhia. Essa é uma preposição de relacionamento para junto com Cristo estar. Companhia, na companhia dele estar. E essa mensagem, essa linguagem não é estranha ao apóstolo Paulo, uma vez que em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 6 a 8, ele fala praticamente a mesma coisa. Eu não vou abordar o texto aqui para não ficar extensivo. Nessa passagem ele demonstra a mesma expectativa ardente, o mesmo fervor, a mesma aspiração por estar distante do corpo para estar na presença do Senhor. E ele tinha essa expectativa inquietante porque ele já tinha visitado o paraíso, de acordo com 2 Coríntios 12, versos de 2 a 4. Essa é a expectativa, a esperança do apóstolo Paulo. Também o apóstolo Pedro tem uma expectativa e esperança semelhante a essa que nós podemos ler aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Então, irmãos, isso é gramática, isso é exegese, isso é a harmonização de passagens para se chegar a um denominador comum. É o que eu sempre falo, eu não tenho crenças, eu sou crítico textual, eu não tenho crenças, eu tenho convicções. A partir de uma estrutura sintática, a partir de uma análise contextual comparativa, a partir de uma análise gramatical, a partir de uma análise morfológica semântica e principalmente a partir da teologia de comparação do contexto e de contexto imediato e acumulativo. Então, aqui a prova. E sou pressionado pelos dois
tendo o desejo ardente de deixar a vida e para junto com Cristo estar, pois é muito mais melhor. Desinéromai e que tondi ronten epifimian to analisai, cai ei sin Cristo enai gar polo malon crison. Fiquem com Deus. Uma boa noite.